Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo aqui no canal, né? Ou aqui nessa página, independente de onde você estiver vendo ou acompanhando, né? Que a presença do Senhor te acompanhe, te abençoe, viu? Seja muito bem-vindo. Então, vamos lá. Eu tenho uma outra página, né? Eu tenho um outro canal e Deus me deu um direcionamento, né? Para que eu abrisse uma nova página, que eu abrisse um novo canal direcionado somente para isso, né? Então, eu falei com Deus que já tinham muitas pessoas que fazem, né, isso, que levam uma palavra, que falam do amor dele. E a palavra que veio a mim na hora foi lá em Mateus 9, versículo 37 e 38, que diz assim: Então disse aos discípulos: A colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam aos donos da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então eu entendi que mesmo que já tenham pessoas que estejam falando do amor de Deus, eu também posso ser uma que vai fazer o ID, que vai pregar o evangelho, que vai falar do amor de Deus, que vai pregar a palavra dele, né? E que não vou ficar ali guardando só para mim. Porque é muito fácil quando nós somos evangélicos, nós somos crentes, somos cristãos dentro da casa do Senhor, aonde já tem outros cristãos. Então fica muito fácil. Então Deus me deu uma palavra para mim e que também seja direcionada ao seu coração. Porque... Peraí que eu vou ler para você conseguir entender. Que essa palavra se encontra lá em Mateus 14, a partir do versículo 13. Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam de onde ele estava e vieram aos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e este lugar é deserto. Mande embora essa gente, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: Só tenho aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: Tragam, pois, para mim. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para os céus e deu graças a Deus. Partiu os pães e entregou aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, com essa palavra, Deus me abriu os olhos sobre algo que nós não queremos praticar hoje. Nós queremos ser inteiros, nós queremos ser cheios, nós queremos viver o avivamento.
mas não queremos levar a palavra dele. Então, esses 5 pães e esses 2 peixes, eles estavam inteiros, eles eram completos. E a partir do momento que eles foram entregues a Jesus, eles foram partidos. Então ali eles não eram mais inteiros, eles deixaram de ser inteiros. E nós queremos receber a Cristo, nós queremos adorar, engrandecer, mas muitas vezes pensamos somente em nós. E aquela multidão que precisa ser alimentada. Porque não podemos dividir o que recebemos. E podem prestar atenção e podem ver. Quando a multidão já estava toda alimentada, já estava toda saciada, ainda sobrava pães e peixes. Ainda sobrou, eles recolheram. Então, se você partir, se você pregar a palavra, se você alimentar aos que têm fome, porque a seara é grande. A seara é grande e não tem trabalhadores. Tem muitas almas se perdendo. Se você pregar mais, se você falar mais, se você disser mais, você deixará, sim, de ser inteiro. Mas não faltará para você também. Porque Deus, Ele vai sempre estar te dando manutenção. Mais e mais Ele vai te preencher. Mais e mais Ele vai falar contigo. Mais e mais Ele vai te dar direcionamento. Esses dias eu vi um trecho da pregação da pastora Camila Barros, falando sobre o chamado. E que você não é pregador quando você está em cima de um altar e com o microfone. Você é um pregador quando você tem uma palavra. Então foi isso que me chamou a atenção. Deus sempre confirmando. E eu procrastinando, e eu protelando. E eu, Deus, não, mas já tem muita gente. Mas Deus quer que eu e você façamos o ID. Não importa quantas pessoas estão fazendo, nunca será demais, porque a seara é grande. Então, por mais que achamos que tem muitos trabalhadores, não tem. Ainda tem muitos frutos para serem recolhidos. A seara ainda está vazia, então precisa que os trabalhadores entrem e trabalhem. E façam por amor, e façam o ID do Senhor com aquele fogo, com aquela paixão, com aquele desejo. Se você não tem desejo de pregar, de falar do amor de Deus, peça a Deus um coração disposto a obedecer, um coração segundo o coração dele, para que você tenha esse desejo. Às vezes vão ter pessoas que não vão conseguir ir para a igreja, e se você é uma pessoa que não consegue ir à igreja para ouvir a palavra do Senhor, aqui tem uma palavra para você que se encontra em João 6:37, que diz assim: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então, se você está perdido e acha que para a sua vida não tem jeito mais, não tem solução, tem sim. Tem sim, pois aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então aquela multidão tá ali com fome, sedenta, querendo mais e mais de Deus. E Jesus teve ali um aconselhamento dos discípulos: manda esse povo embora.
Manda esse povo embora para que eles busquem alimento, para que eles consigam um lugar para ficar. E Jesus disse: de maneira nenhuma eu despedirei a quem veio até a mim. Pelo contrário, Jesus, ele alimentou, ele cuidou daquela multidão, ele pregou, ele curou, ele transformou vidas naquele dia. Então, se você está precisando de uma palavra, está aqui. Se você vier a Cristo, se você precisar de ajuda, Ele é o seu auxílio. Ele é a sua força. Ele é quem te capacita. Ele é quem direciona os seus passos. Ele é quem dá força ao que não tem força. É Ele. É Ele. Então não pense que não tem jeito. Tem jeito. Deus, Ele tem jeito. E Ele vai dar um jeito. Ele vai fazer. Então, tenha essa ciência que Jesus esteve ali com aquela multidão. Ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele é eterno. Então Ele não te abandonou, você não está sozinho. Se você precisa de um socorro, Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Então, se coloque de pé. Peça a Deus um direcionamento para você que está na igreja e não está conseguindo achar uma saída, uma solução. E pensa também que está difícil com Deus e que estava mais fácil quando você estava no mundo. É mentira. É mentira. Não pense, Satanás, ele só quer te enganar. O inimigo das nossas almas só tem vindo para matar, roubar e destruir. Se levante, erga a sua cabeça. Faça o ide. Não desista. Não olhe para trás. A palavra do Senhor diz: colocou a mão no arado, não olhe para trás. Siga em frente. O teu alvo é Cristo. Vá adiante. Não pare, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, porque o teu alvo é Cristo. Os seus passos o Pai guiará. O Pai te sustentará, e se você não conseguir andar, Ele te carregará no colo. Assim como Ele fez com aquela multidão. Você pensa que aquela multidão estava ali só por causa de Jesus, assim como Ele fez naquela multidão. Assim como Ele agiu com aquela multidão, Ele pode agir com você. Ele pode fazer por você. Então tenha calma, tenha paciência, porque o socorro do Senhor virá. E eu peço a Deus que esse vídeo alcance pessoas que precisam dessa palavra. Pode ser que esse primeiro vídeo não fique tão bom quanto os próximos que virão. E eu peço a Deus que me ajude, que me direcione e que me dê graça para gravar esses vídeos. Porque eu não vou parar. Esse é o primeiro. E virão muitos. Então se apoie aqui. Se estiver precisando de uma oração, deixe aqui o seu comentário. Deixe aqui o seu pedido de oração. Que eu vou estar orando. Vou estar, pedindo, intercedendo a Deus. Deus envie socorro, para que Deus envie o consolo. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu sei que Deus, Ele é a resposta para os seus pedidos, e em todas as áreas, independente do que está acontecendo na sua vida. E se você vier a Cristo, de maneira nenhuma Ele te lançará fora, viu? Fique com Deus, um beijo e até a próxima.